Parece que o povo vai entrar, né? Demorando. Cadê esse povo, hein? Enfim, não posso ficar esperando as pessoas resolverem entrar aqui. Vamos continuar com a aula, tá bom? Bora. Vamos nessa. Eu vou falar de literatura ainda, então não posso ficar perdendo muito tempo, tá? Então, a gente tinha parado nesse dos consonantais disjuntos, que se separam também. Agora a gente vai ver os grupos que não se separam. Os ditongos, obviamente, não se separam, que são aqueles dois sons vocálicos, né, representados por duas letras vogais, mas que, na verdade, é uma vogal e uma semivogal. Então, como ideia, o E, o El, o Ai, o Oi, o Ai e esse Ai aqui, todos eles permanecem juntos porque são os ditongos. Por isso, a formação de um encontro vocálico a partir de semivogal e vogal, ou vice-versa. Nos tritongos eu tenho sempre uma vogal no meio e duas semivogais, uma semivogal antes e uma semivogal depois. Nesse encontro consonantal que a gente chama de tritongo, não há separação dele também. Por isso eu tenho o guai, o guai, o guei, o guei, o guão, guais aqui tudo junto, né? Com uma sílaba grande, mas o ai tá junto, o ão tá junto, tá? A gente não separa esses dígrafos. Aqui tá até, esse aqui tá errado, né? Esse com aqui não pode ser separado, tem que ser junto. Mas o que vale é estar se tentando grifar aqui o que ele não separa. Então, a gente teve aqueles dígrafos que separamos, SS, SC, S cedilha e o XC. Aqueles se separam. E esses aqui, todos aqueles formados com H, né? CH, LH e NH, e o QU e o GU não podem se separar. Então, chave, folhear, o LH, arranhar, o NH, o dígrafo RR separando, né? RR, SS, né? Faltou falar o RR e o SS também que separam. O GU e o QU não se separam. Beleza? Esse material eu vou mandar para vocês, tá? Os encontros consonantais perfeitos são chamados de perfeitos porque eles não se separam. Quando a gente tem os encontros consonantais disjuntos, que são aqueles que se separam, a gente não diz que é perfeito. Quando eles ficam na mesma sílaba, a gente diz que é perfeito, tá? Só questão de nomenclatura mesmo.
Caso de blusa, esse BL, preto, esse PR, Atlântico, esse TL, livraria, esse VR, de novo BL em biblioteca e o BR em bruto e tantas outras palavras assim. Esses grupos consonantais iniciais, PS, MN, PN, GN, né, e dentre outros, a gente não pode separar. Psicólogo, né? Lembrando, já vi gente separando, psicólogo. Lembrando que não existe sílaba sem vogal. Então você tem psi, minésico, pneumático, gnóstico, tá? Você não pode separar esses grupos consonantais aqui. E aí vai até você conseguir fazer a junção com uma vogal e criar a sílaba propriamente dita. Agora, isso aqui é muito, muito importante, tá? A translineação das palavras. O que é isso? Translineação é a separação de uma palavra dentro de um texto que ocorre na mudança de linha. Então, eu estou escrevendo meu texto, por isso que é fundamental a gente ficar atento ao rascunho, né? Porque eu tenho ali a minha linha, e aí a palavra não deu, né? Então eu vou para a linha de baixo. E a separação de sílabas você pode fazer quantas você precisar. A gente não tem como justificar o texto. Quando eu faço uma digitação, eu vou lá no Word, eu tenho lá como justificar. Aí fica tudo certinho nas margens, né? Margem esquerda e margem direita, tudo alinhadinho. Mas a gente não tem, a gente não é máquina. Então é normal que na hora de eu escrever vai acabar aqui e eu preciso separar silabicamente. Só que na translineação, não se deve deixar uma vogal no início ou no fim da palavra. Vamos lá, vamos separar a palavra ideia. Qual é a separação silábica dela? I, dei, a. Então, a translineação da palavra ideia é impossível. Como assim? É impossível. Eu não posso deixar lá na primeira linha, na linha de cima, e na linha de baixo escrever ideia. Eu não posso na linha de cima escrever ideia e na linha de baixo botar o A. A. Não posso nem iniciar, né, o início e o fim da palavra apenas a vogal sozinha. Então, a palavra ideia não há possibilidade de eu fazer isso. Então como é que eu faço? Simples. Por isso você tem o rascunho. Se você vai terminar só com I, caramba, na hora de passar você consegue trazer um pouquinho mais para o final da linha. Né? Se coube ideia, e aqui você vai botar o hífen, caramba, no lugar disso você bota A. É só você adequar. Entendeu? Então, palavras como ideia não são possíveis a translineação. Vamos ver a palavra Atlântico. Como é que separa? Atlântico. A palavra Atlântico é possível de translineação de duas formas. Posso escrever Atlântico, Tico, ou Atlanti, Co. As duas formas podem ser feitas. Eu só não posso separar o quê? A, e embaixo Atlântico. Olha a questão do só uma vogalzinha, né, perdida no final ou no início da linha. Não pode. A única translineação que não pode rolar é com esse A e depois Atlântico. Fora isso, você pode fazer. Tem que ficar atento. Para fechar a questão da translineação, tá? Isso é uma questão da nova ortografia. Antes era opcional, não é mais. Se a palavra tiver item e a translineação coincidir com hífen, né, eu vou escrever pré-história. Aí estou lá em cima escrevendo pré-hífen. Na linha de baixo, eu repito o hífen e continuo com história. Ok? Estou escrevendo pós-hífen. Na linha de baixo, eu repito o hífen e boto graduação. Vice, hífen. Na linha de baixo, repito o hífen e escrevo versa. Ok? Mas se não terminar no hífen, por exemplo, estou escrevendo pós, hífen, gra. Aí eu vou botar hífen e na linha de baixo eu boto doação. Mas eu não vou repetir na linha de baixo o hífen. Você só repetirá o hífen na linha de baixo, caso na linha anterior tenha terminado a palavra composta que tem o hífen no hífen, tá? Do contrário, você não irá repetir o hífen. Bacana? Então é isso, sobre
separação silábica. É legal a gente dar uma olhadinha nisso para a gente alinhar e não perder pontos por isso. A gente está falando de concurso, perder ponto nunca é legal. Agora eu vou abrir rapidinho aqui a outra aula. Jogo rápido. Arcadismo. Já está abrindo, só um segundinho. E a gente já... Pouca gente retornou para a aula, né? Que coisa feia. Isso que é foco. Tem que ter foco, pode crer. Enfim. Não posso fazer nada. Vamos lá. Cadê? Arcadismo. Ah, não, peraí. Eu estou botando arcadismo, mas a gente não falou do barroco, né, cara? Olha que vacilo meu. Pera aí. Pera aí, a gente não falou de barroco. A gente falou... Barroco, aqui o barroco. A gente falou de quinhentismo, né? Não falamos de barroco. Falei de barroco com outra turma. E aí já fiz a confusão. Vamos lá. É o barroco. Tirar barroco. Então vamos lá. Mais uma escola literária. A primeira que a gente tem, que a gente viu foi o quentismo, né, de 1500, descobrimento, que não é propriamente dito uma grande escola literária, mas o marco inicial em nossas terras aqui. Beleza, barroco. Período conhecido como barroco ou seiscentismo, porque é do idos dos anos 1600, tá? Por isso o nome seiscentismo. Mas é o comum mesmo a chamar de barroco. É constituído pelas primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras ocorridas no Brasil colônia. Tá? Então, até então, em 1500, a gente tinha uma produção muito do português, né? Falando qual era a literatura daquela época. Lembra do quentismo? Era uma literatura de catequese, de conversão do índio, né? Os jesuítas vinham para converter o índio, e uma literatura de formação ao rei, o que tinha aqui nessas terras aqui, né? Então, o Brasil colônia, aí você já tem gente morando, colonizando, etc, etc, etc aqui, indo de 1600 a 1700, tá? A gente tem uma literatura já produzida no Brasil mesmo, tá? Apesar de toda a influência do barroco europeu, então não vamos dizer que é uma literatura com muita característica de brasilidade? Não, muita característica europeia ainda, tá? Mas já é feita em nosso território. O barroco não se limita à literatura, é um período e uma nomenclatura artística para música, pintura, escultura, arquitetura, tem muita coisa barroca nesse processo, mas óbvio que o nosso objeto de estudo seria a literatura. Não vou ler esse texto todo, até porque não quero tornar a aula de literatura uma aula de história, mas é importante saber o contexto histórico. Então, a gente está em um momento histórico de contra-reforma. A contra-reforma é o movimento que a Igreja Católica faz para combater o protestantismo. O protestantismo vem com a reforma, né? A reforma luterana, Martim Lutero, e aí os católicos, a Igreja Católica, que mandava em tudo naquela época, vem com esse movimento de contra-reforma para tentar combater o crescimento do protestantismo. É uma tentativa, né? Então, a gente tem, nesse momento, uma página muito complicada da Igreja, né? Que vem a questão do Tribunal da Inquisição, em que se julgava se a pessoa era herege ou não, e toda a produção literária ela passava por o Tribunal do Santo Ofício, né? Para saber se aquilo poderia ser publicado. Então, era uma censura promovida pela Igreja. E a Igreja, né, tem essa página tão complicada da Inquisição que até matava as pessoas, queimava vivo, é bruxa, vamos queimar vivo, e etc. Né? E ali há uma dualidade, a gente vai ver muito isso marcado no barroco, a dualidade
do antropocentrismo renascentista. Antro é homem, então o homem como o centro de tudo, e o teocentrismo, que é teo, quer dizer Deus, Deus no centro de tudo. Então você vai ter muito essa dualidade. Essa situação contraditória resultou um movimento artístico que a gente vai chamar e conhecer como barroco. Há sempre essa dualidade. O homem se vê colocado entre o céu e a terra, o pecado e por aí afora. Os sentimentos se exaltam, as paixões não são mais controladas pela razão, o desejo de exprimir esse estado de alma vai se realizar por meio de antíteses. Antíteses são sempre contrários. Noite, dia, claro, escuro, são as antíteses, né? Pecado, salvação, por aí afora. Os paradoxos, que são uma forma de opostos, mas que não se completam, e as interrogações, os questionamentos, né? Deixa eu pegar um ponteiro aqui, para facilitar aqui. Enfim, essa oscilação que leva o homem do céu ao inferno, que mostra sua dimensão carnal e espiritual. Nós veremos o tempo todo, no barroco, essa questão do carnal e do espiritual. Essa dualidade de sentimentos. É o tempo todo no barroco. Tá vendo isso aqui também? Os escritores barrocos abusam do jogo de palavras. Esse jogo de palavras é chamado de cultismo, e os jogos de ideias ou conceitos chamados de conceptismo. Tá? Temas frequentes da literatura barroca. Espera aqui, volta. A fugacidade da vida e a estabilidade das coisas. Fugacidade é achar a vida fugaz, muito rápida. A gente está num período que a expectativa de vida é muito pequena. Né? Não tem Covid-19 na época, mas não tem antibiótico para combater as inflamações, infecções, muita gente morrendo de tuberculose, de tanta coisa. Então, a expectativa de vida era muito pequena. Então, se achava a vida, se a gente acha uma expectativa de vida de 70, 80 anos, que a vida é rápida, imagine uma expectativa de vida de 30 anos de idade. Então, fugaz é algo muito rápido. Por conta dessa efemeridade, como ela é efêmera, como as coisas são frágeis, como as coisas passam rápidas, a morte vai estar muito presente. A concepção do tempo como um agente da morte e a dissolução de tudo, ou seja, o tempo traz a morte e, consequentemente, com a morte dissolve tudo. Castigo em decorrência do pecado, ora, dualidade o tempo todo. O arrependimento, ou seja, eu peco, eu me entrego ao que é carnal, ok? Depois me arrependo e vou ser castigado, enquanto pecador. Agora acho que vai. Palhaçada aqui. Né? Narração de cenas trágicas. A gente vai ter erotismo por conta da dualidade carnal, o misticismo e o apelo à religião, afinal de contas. Tudo que é barroco tem muito a ver com religiosidade, com a Igreja Católica. Tá? A gente vai ver, por exemplo, Minas, em Vila Rica, Congonhas, tudo é um acervo barroco absurdo. A gente tem um grande nome barroco, que não é da literatura, mas das artes, sobretudo das esculturas, que é o Aleijadinho. Né? Então, o barroco ele surge em decorrência de uma crise renascentista, né? Principalmente pelas divergências religiosas da imposição do catolicismo, das dificuldades econômicas do declínio do comércio. Tá? Então, mais uma vez, o que vem sempre as dualidades. Gravem isso, o barroco é dual. O que é terreno, o que é do céu, celestial. O que é do homem, antropocentrismo, o que é de Deus. Pecado, perdão. Religiosidade, paganismo. Tá? Sempre essas antíteses. A arte da Contra-Reforma. A ideologia do barroco é fornecida pela Contra-Reforma. Ou seja, em nenhuma outra época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Ou seja, como a igreja, quando eu falo igreja, eu falo a igreja católica, que era dominante à época, como ela quer combater o crescimento do protestantismo, você tem uma necessidade de construir, você constrói um monte de igreja.
um monte de estátua. Daí o Aleijadinho é um grande nome dessas esculturas, né? A gente pode ter grandes centros ali, naquele momento o grande centro efervescente era a Bahia, então você tem uma quantidade de igrejas barrocas na Bahia absurda. Logo em seguida, a gente vai ver na escola seguinte, que era o arcadismo, né? Eu ia falar, mas fica para a próxima aula, que a gente não falou de barroco ainda. O arcadismo vai ter o seu centro em Minas, então daí continua ainda essa construção barroca crescente, muito em Minas e muito na Bahia. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. A arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor admiração. O conflito entre corpo e alma é muito presente. Né? Se a gente fala de dualidade, dos opostos, do pecado, né, de tudo isso, então você tem essa dualidade do corpo. Ou seja, eu quero, e essa dualidade ela se dá muito pela questão da efemeridade, que a gente viu há pouco, a vida é rápida, então eu quero aproveitar os prazeres, mas aí vem aquele medo, aquele temor, porque eu pequei, né? E falei, caramba, fiz um monte de coisa. Então você tem uma dominância da igreja, então, enquanto isso, eu acredito também no céu e no inferno. Legal. E aí eu peco, pô, show, vou lá fazer um monte de besteira, mas, caramba, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E aí? E aí eu me arrependo. E aí fica essa dualidade entre o que é carnal e o que é divino. O homem barroco, né, passagem do tempo, assume consciência integral de que refere à fugacidade de vida, efemeridade, ou seja, o tempo ele é rápido, ele é feroz, veloz, ele destrói tudo em sua passagem. Por outro lado, diante das coisas das transitórias, ou seja, essa instabilidade, surge a contradição. Vivê-las antes que termine, ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade, ou seja, a vida é rápida. Então eu vivo, vou usar uma redundância, vivo essa vida em nome de prazer, em nome de curtição, e renuncio, né, em nome dessa coisa passageira, já que também o tempo é rápido. Né? O tempo vai rápido. Eu renuncio à minha eternidade, aí a questão, né, da igreja. A minha eternidade no céu, eu abro mão disso pelo pecado ou não abro mão? Então, o tempo tem a ver com isso também. Forma tumultuosa, o estilo barroco apresenta forma conturbada, decorrente da tensão causada pela oposição desses princípios, dessa dualidade. Está dual, a gente fica conflituoso o tempo todo, né? Cultismo e conceptismo. Vamos a essas duas características, já inclusive caíram em prova da ESA. O cultismo caracteriza-se pelo uso de linguagem rebuscada. Então, você usa uma linguagem extravagante. Há pouco nós vimos adjetivos eruditos, não foi? Então, muita metáfora, muita figura de linguagem. E o conceptismo, ele trabalha com jogo de ideia, de um raciocínio, né, de uma retórica aprimorada. Então, enquanto o cultismo vai trabalhar com a linguagem rebuscada, o conceptismo vai tratar com as ideias, o jogo de ideia, essa organização, tá? Que vai tentar te convencer e vai tentar te ensinar. Então, a gente tem um exemplo aqui, cultista bem forte, das poesias de Gregório de Matos, falaremos que é um dos principais, para mim, o principal nome, e da prosa, e o conceptismo da prova, que visa tentar convencer através da ideia, do padre Antônio Vieira e os seus sermões. Então, o cultismo é o uso rebuscado de uma linguagem e o conceptismo, as ideias, tentando persuadir as pessoas. As figuras de linguagem no barroco, o barroco é cheio de figuras de linguagem, mais empregadas à metáfora, que é uma comparação implícita. Já falei de figuras de linguagem para vocês, né? Então, as figuras de linguagem metáfora muito presente. E se a gente está falando de dualidade o tempo todo, a antítese que vai trazer isso, né? Essa dualidade, o certo, o errado, claro, o escuro, noite, dia, enfim, essa dualidade, a antítese é muito presente na produção literária do barroco. Paradoxo, que é a união de ideias contrárias em um só pensamento, né? Então, ardor e firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados,
incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Aqui tem paradoxo, né? Qual o paradoxo? Um incêndio em mares de água disfarçada. No princípio não tem incêndio em mar. Tá, tem incêndio em mar se tacar óleo. Né? Tá, beleza. Mas rio de neve em fogo convertido é complicado. Então isso é paradoxal. Então são ideias contrárias que não se completam. Podem aparecer, mas não existe. A hipérbole, que é aquele exagero, essa grandiosidade, né? Já falamos da questão da hipérbole, há séculos que não te vejo, chorei rios de lágrimas. E a prosopopeia é chamada personificação, que é dar a seres inanimados algo que é tipicamente de nós, dos humanos, né? Na diamante agradou-me forte, no cedro o incorruptível, o cedro é madeira, a águia é o sublime, no leão generoso, o sol o excesso de luz. Leão generoso, né? Leão não é generoso, generoso é um atributo do ser humano, sublime, e é incorruptível. Quem se corrompe ou é incorruptível é o homem, e não a madeira, enfim. Então, o uso da prosopopeia constante. Aqui algumas imagens das esculturas barrocas, tá? Essa igreja aqui fica em Vila Rica, a escultura bem característica barroca. Essas duas esculturas aqui em madeira são de mestre Aleijadinho. Tinha deformidades mesmo, né? Então por isso era Aleijadinho. O nome era conhecido como Aleijadinho, hoje seria politicamente incorreto. Só que é uma escultura, ele tem a chamada Via Sacra, né? Ela é toda esculpida em madeira. E esse aqui, se não me engano, são os profetas, acho que ficam em Congonhas, essas esculturas em pedra sabão, esculpido em pedra. E o cara era aleijado, né? Sensacional. Falar de alguns autores, agora vamos falar dos autores de literatura. Bento Teixeira, eu não vou me estender a Bento Teixeira, porque na realidade, Bento Teixeira, o que ele traz de importante para o barroco? Nada além de prosopopeia, que é uma obra literária, né? Que é uma obra literária que a gente tem como marco inicial do barroco no Brasil. Então, Bento Teixeira, não tem nada demais de obra, maravilhosa obra, não é. Ele tem prosopopeia como marco inicial do barroco. Gregório de Matos, ou Gregório de Matos Guerra. Esse é o cara do barroco. É a grande figura do barroco, é o grande escritor do barroco. Então, Gregório nasceu em Salvador, como falei, o centro da Bahia, tá bom? Em 1636, faleceu em 1696. Ou seja, ele viveu 60 anos. Viveu bem. Naquele período, viveu bem. De família abastada, abastada é rica. Estudou com os padres jesuítas em Salvador. Em 1650, 14 anos, foi para Portugal, onde foi com o propósito de estudar direito. Estudou na faculdade de Coimbra, onde se formou e passou a exercer a magistratura, ou seja, a função de advogado. Interrompeu a carreira de juiz, chegou a se tornar juiz, para voltar ao Brasil por volta de 1680. Supõe-se que nessa altura já teria feito conhecer o seu talento de repentista e zombeteiro. O Gregório de Matos ele tem essa questão. Ele é um poeta religioso que faz poemas religiosos maravilhosos. A preocupação religiosa do escritor revela-se um grande número dos textos que tratam do tema da salvação espiritual. Tá? Então, ele tem, afinal de contas, ele estuda com os jesuítas, ele vive um momento de contra-reforma, então ele vai escrever muita coisa bonita dentro da religiosidade. Esse soneto ao Nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porquei pecado, enfim. Então, ele fala do pecado, ele quer o perdão. Se depois quiserem ler com calma o soneto, vocês leiam. Falta menos de 10 minutos, de um pouco mais de 8 minutos. Eu quero fechar barroco, então não vou me estender na leitura do poema. Mas também ele tem uma veia satírica. Olha a dualidade. Ele faz uma poesia de cunho religioso linda, maravilhosa, e ao mesmo tempo também faz sátira, né?
E, olha, adorava criticar o governador da Bahia à época, o Antônio Luiz da Câmara Coutinho. E por conta dessas críticas à igreja, da religiosidade, dos políticos, ele acaba tendo também um apelido de Boca do Inferno, o famoso Boca do Inferno, por satirizar os seus desafetos. Então, ele é um cara que vai de uma poesia religiosa maravilhosa a uma poesia de satírica, de sarcasmo mesmo. Então, ele tem essa dualidade até na forma de escrever. É o poeta lírico que vai falar do amor, do que é bela, do que é belo. É uma lírica amorosa. Então, ele fala da amada, etc. Então, você vê que o Gregório ele vai sambar em vários terreiros, né? Ele vai para sambar com e flertar com a poesia religiosa, vai sambar e flertar com a poesia lírica, tem um cunho amoroso, e vai sambar também e dialogar com a poesia satírica naquele momento, naquele espaço lá. E o poeta erótico, né? O profano, que vai trazer a sensualidade, a volúpia. A gente viu essas características, né? Característica do barroco, curiosidade, efemeridade da vida, o tempo, e estava lá também o erotismo. Tá? E isso ele gostava muito por conta dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. Ou seja, ele não era boca do inferno à toa. O padre Antônio Vieira, ele traz uma obra literária, padre, porque ele era padre mesmo, tá? E ele, nesse momento em que a Igreja Católica, os portugueses, somos colônias de Portugal, estão querendo fazer essa corrida, essa disputa com a Igreja protestante que vem nascendo ali com a Reforma, ele quer combater a influência que ele diz como negativa e tenta evangelizar e catequizar essa galera que está aí meio do caminho. Então, ele vai e condena os horrores por mãos de colonos, cristãos novos, judeus convertidos ao catolicismo, enfim. E a grande ferramenta que ele usa é a oratória, lá no cultismo, né? Cultismo, conceptismo, lembra disso? Então, ele vai muito através de seus sermões. Tá? Não são textos tão prazerosos de serem lidos, sermões, né? Muita oratória, muita tentativa de convencimento daquilo, mas são textos importantes enquanto a história do Barroco. Então, ele tem cerca de 200 sermões, pouca coisa, né? Conceptistas, com a retórica, repetindo a tentativa de convencer a obra. Então, são divididos esses sermões são divididos em 3 partes, como um texto qualquer, com introdução, desenvolvimento e conclusão, o que tenham chamado, né? De introito exórdio, desenvolvimento do argumento, aí não muda muito a ideia do que é, e a peroração, que é a parte final, conclusão desse mesmo sermão. Os principais sermões da 60ª, do bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, sermão de Santo Antônio. A gente não precisa adentrar nesse estudo desses sermões. Então, peraí, vou fechar aqui. Interromper o compartilhamento. Então, a gente tem como vista aqui a escola barroca. O que eu farei? Vou enviar o slide das separações silábicas e vou enviar agora esse slide, obviamente, do barroco e junto uma folha igual à folha do quentismo. Vem com resuminho e vem com questões objetivas sobre o barroco. Então, na próxima aula, semana que vem, a gente vem corrigindo esse gabarito, fazendo esse gabarito das questões de barroco, e na semana que vem a gente inicia um novo conteúdo também, tá? Provavelmente de gramática, a gente não pode perder muito tempo. Gramática eu verei com a Dayana, que a gente vai programar de redação para vocês, ok? Espero que todos estejam bem, fiquem bem, cuide-se. Qualquer coisa é só mandar zap para tirar dúvida ou coisa do tipo.
Forte abraço para vocês, meus queridos. Guerreiros, tamo junto Valeu, sempre. professor. Valeu. 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 Boa noite. Boa noite. Fique com Deus.